Privilégio, queridos, estar mais uma vez aqui para partilhar a palavra de Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. E Deus está neste lugar. E onde Deus está, coisas novas, grandes e portentosas acontecem. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Faremos a leitura de todo este capítulo 1. Está escrito assim, Ruth capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ies até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ies de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi?
visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Pois bem, o tema que eu gostaria de abordar com vocês hoje é este: ainda não é o fim. Ainda não é o fim. A história de Noemi é uma das histórias mais comoventes de toda a Bíblia. É uma história dramática. Uma mulher marcada por grandes desalentos, por grandes perdas e por grandes traumas. O texto nos informa que ela viveu possivelmente no período mais turbulento da história de Israel, período dos juízes. Isso é um longo período, de cerca de 330 anos. E Israel viveu seus momentos mais críticos, a ponto da Bíblia dizer que cada um fazia o que bem entendia, o que desse na telha. Não havia uma direção clara, segura para as pessoas viverem. Israel viveu debaixo da opressão dos seus inimigos, que os cercava, que os perseguia, que confiscava seus bens, que roubavam suas lavouras, que invadiam suas terras. Um período em que, de decadência em decadência, Israel chegou a ponto de, no final do livro, não precisar mais inimigos atacá-los, porque eles eram seus próprios inimigos. Eles se autodestruíam. Então, nós somos informados que chegou uma hora em que um problema que surge é que a fome assolou a terra, e a Bíblia não nos explica se essa fome veio em virtude de uma seca severa, o que era talvez natural, ou se essa fome foi resultado ou subproduto, ou efeito colateral de uma invasão do inimigo que rouba as suas terras, que rouba o fruto das suas lavouras, que os oprime economicamente. Talvez até pelas duas razões em parceria. O que essa mulher vai enfrentar? Primeiramente, conforme o versículo 1, ela é atingida por uma crise de pobreza, porque a fome chegou. E eles tinham terras, eles tinham bens, mas chega uma hora em que nada disso resolve o problema. Talvez pela opressão dos inimigos, que se apropria de suas terras, talvez por uma seca severa, que não permite que o fruto da lavoura cresça, produza e dê mantimento para o povo. E a fome, meus irmãos, é uma crise que atinge hoje mais de 2 bilhões de pessoas no nosso planeta. Às vezes a gente não tem percepção do que significa isso. Mas me lembro, pastor Jailton, de uma obra de Viktor Frankl, onde ele descreve que no período da perseguição, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, e os presos em campos de concentração, que o assunto mais comentado nos campos de concentração, porque estavam presos com trabalhos forçados, com castigos severos, não era sobre família, não era sobre liberdade, não era sobre religião. O assunto mais comentado era comida, era pão, porque a fome é atroz, a fome é dolorosa demais. E o que atingiu Belém, e a palavra Belém significa casa do pão, é que um dia faltou pão na casa do pão. Um dia Belém não era mais a casa do pão, ali tinha lembrança que houve num tempo passado pão, mas agora o que reinava ali era fome, era escassez, era falta de provisão. Mas notem que essa mulher agora ela é atingida por um outro problema, além da fome, da panela vazia, da dispensa desassistida, é o problema do desterro, é ter que sair da sua terra.
E a Bíblia não trata de valores morais, se aprova ou desaprova a postura de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion de saírem. Mas o resultado me parece que não foi tão positivo, porque a hora que você deve buscar alternativas mesmo, tem tantos brasileiros que querem buscar alternativas em outros países, não podemos censurá-los. De repente, para alguma pessoa, o cerco fechou, a porta fechou, e ele não vê alternativa. Não sabemos o que motivou essa família a, em vez de encarar a crise, a lutar e ficar para triunfar sobre a crise, buscar tempos melhores, eles entenderam naquele momento que a única saída era mudar-se de Belém. A casa do pão já não fazia mais jus ao nome Belém. Agora era a casa da fome, era a casa da miséria, era a casa da pobreza, era a casa da opressão, e eles querem sair, e eles vão sair, e eles saem. É claro que nem sempre a melhor alternativa é na hora da crise você ir embora. Tem hora que é preciso ficar, tem hora que precisa encarar. E a gente vive esse drama hoje em muitos aspectos da vida. A nossa geração parece que é uma geração que não tem mais musculatura para enfrentar a crise. Surge um problema no casamento, já pensa em divórcio. Surge um problema no trabalho, já quer mudar de emprego. As pessoas não mais têm a paciência de enfrentar uma crise. Bom, e essa mulher enfrenta então a terceira problemática. Ela é atingida pelo drama das perdas. Porque logo que saem de Moabe, ou melhor, saem de Belém para Moabe, e aí quando a gente lê esse texto, se a gente não olha a geografia bíblica, dá a impressão que é um país distante, uma geografia muito longa. Mas me permita lhe dizer, quando você vai hoje à Jordânia, e você está lá nessa região de Moabe, você vê as luzes de Belém brilhando, as luzes de Jerusalém brilhando. É uma viagem longa, a pé, mas não é uma coisa assim do outro mundo, não. Isso me faz lembrar as histórias do meu pai, que morava em Aimorés e foi para Nova Venécia. Não foi de carro, nem de moto, nem de bicicleta, foi a pé. Dá mais de uns 200 quilômetros, diria. E quando meu pai me contava essa história, que ele saiu de Minas lá para o Espírito Santo, na minha cabeça de criança era uma viagem imensa, mas era mesmo, foi a pé. A mudança foi em cima de um cavalo, e era tudo que ele tinha. Então, era uma mudança na época muito grande. E eles saem de Belém e vão para Moabe. E o que acontece lá? Se estabelecem e o marido adoece e morre, o Elimeleque. O drama da viuvez, o drama do luto. Depois que o Elimeleque morre, os dois filhos, Malom e Quilion, se casam com moças moabitas. Notinha de rodapé. Casaram com mulheres estrangeiras, mas a relação foi de amor. E as meninas de Moabe trataram de maneira muito generosa os maridos respectivos e a sogra, a ponto de Noemi, quando está retornando para sua terra, suas noras as acompanham. E Noemi não trata as noras com desdém, trata-as como minhas filhas, e agradece a elas pela generosidade que elas trataram tanto os respectivos maridos como a ela. Eu acho isso fantástico, até porque na cultura brasileira, a piada de sogra é a piada mais comum, talvez só perdendo para a piada dos portugueses. Eu me lembro que eu estava de férias em Guarapari certa feita, pastor Jair, e tinha um carrozinho de som embaixo no prédio onde eu estava, que 24 horas por dia quase contava piada de sogra, piada de sogra, piada de sogra. Aquilo era uma tormenta na minha cabeça. E está no imaginário popular brasileiro. E tem muitas pessoas que se casam e a nora já fica vacinada contra a sogra, porque parece que a sogra vai ser a sua maior inimiga na vida. Nós deveríamos desconstruir essas coisas e entender que quando um filho se casa, a mãe desse filho não perdeu o filho,
ganhou uma filha. E foi assim que Noemi entendeu. Tratou as suas noras, mês depois da morte dos filhos, como minhas filhas. E as noras, embora tendo uma sogra agora velha, estrangeira, pobre, desamparada, que não tinha nada para oferecer, ainda se apegaram a ela com amor. Pois bem, agora, além da viuvez, a Noemi encara a morte dos 2 filhos. Que situação trágica. Ela saiu para buscar sobrevivência e enfrentou a morte. Ela saiu para resolver um problema e agora ela ganha outros problemas. Ela sai por perdas materiais e agora ela lida com perdas pessoais. Ela sai com problemas remediáveis e agora enfrenta problemas irremediáveis. Então ela vai enfrentar uma 5ª crise, uma 4ª crise. Agora ela é atingida pelo drama da despedida. Hoje, gente, despedir-se não é fácil. Quando você se despede de alguém que você não tem mais perspectiva de ver o rosto, nunca mais. Porque no mundo da mobilidade hoje, mesmo que você lide com distâncias enormes, tem que atravessar o Atlântico, tem que ir para o outro lado do mundo, ainda assim nós temos hoje uma chamada de vídeo, vê o rosto da pessoa, conversa com ela. Você pega um avião aqui, atravessa o Atlântico, visita o seu filho que foi para os Estados Unidos, que foi para a Europa, que foi para o Japão, que foi para os lugares do mundo. Mas naquela época despedir era despedir mesmo, era adeus, não era até logo. E ela está agora tendo o drama de perder os relacionamentos que tinha involuntariamente e agora ter que voluntariamente se desapegar das noras que são suas filhas, as únicas referências que ela ainda tem na vida. Despedir-se não é fácil. Não é fácil. Porque relacionamentos marcam muito a vida da gente. Mas, em 5º lugar, Noemi foi atingida pelo drama da amargura contra Deus, e essa talvez foi a mais doída dor e perda de Noemi. Confira comigo aí o versículo de número 13. Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomardes marido, não minhas filhas. Vamos pegar aqui antes de eu entrar no ponto. Eu acho que todos entenderam aqui a cultura que está por trás dessas falas de Noemi, certo? Ela está velha, ela está voltando para a sua terra, e ela está argumentando com as suas noras o seguinte: olha, vocês não devem me acompanhar, porque ainda que eu tivesse filhos, que eu casasse hoje, tivesse filhos hoje, engravidasse hoje, como é que vocês esperam esses meninos crescerem? Porque aqui é a lei do levirato. Quando uma moça casava com um rapaz, e esse marido dela morria sem que eles tivessem filhos, cabia ao irmão desse marido casar com a viúva, para suscitar filhos ao irmão que morreu. E se esse irmão casou com a viúva e morreu sem ter filhos, o segundo da fila dos irmãos que casavam. E eu não queria entrar nessa lei não, porque já pensou, se você fosse o terceiro ou quarto, era complicada essa lei, mas era a lei. Então o que Noemi está argumentando com ela é o seguinte: olha, eu não tenho esperança, investir na minha vida é uma furada, porque eu não tenho a mínima chance de cumprir a lei do levirato e suscitar descendência para vocês. Eu estou velha demais para me casar, eu estou velha demais para ter filhos, e ainda que eu tivesse filhos, vocês não teriam paciência de esperar os meninos crescerem para se casarem. Então, não há esperança na minha cultura, não há esperança nas minhas leis, não há esperança na minha pessoa. O melhor que vocês fazem é ir embora, volta para a família de vocês, volta para os deuses de vocês. Eu não tenho esperança, é o fim para mim, acabou, fim da linha. E ela, ao viver todos esses dramas, no verso 13, ela vai fazer uma afirmação: porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão.
Talvez, e o versículo 20 repete a mesma coisa. Não me chameis Noemi. Por que não me chameis Noemi? Noemi significa feliz. E a história dela não é uma história de felicidade. Chamai-me Mara, amargura. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, essa mulher está enfrentando aqui alguns dramas da vida. E ao fim, ela atribui todos esses dramas que ela está enfrentando na vida a Deus. Ela está dizendo que foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem tirou o marido dela, foi Deus quem tirou os filhos dela, foi Deus quem botou a mão sobre ela, pesando a mão sobre ela, e ela está muito amargurada e amargurada contra Deus. Tem 4 afirmações aqui, confira comigo no verso 20. Primeira afirmação: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Às vezes a gente enfrenta amargura na vida, mas atribui isso a Deus? Será que Noemi não está enfrentando essas amarguras porque tomou a decisão errada? Porque foi precipitada ao sair de Belém, em vez de ficar em Belém? Decisões implicam em responsabilidades, em consequências. Toda decisão tem uma consequência. Segunda declaração dela: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Pergunta: será que ela partiu ditosa mesmo? Feliz mesmo? Será que ela saiu de Belém feliz? A cidade dela estava enfrentando uma fome e ela está feliz? Possivelmente não, mas ela está dizendo que partiu feliz. E o Senhor a fez voltar pobre. Então ela está descarregando sobre Deus as suas mágoas, as suas queixas. Terceira declaração dela: porque pois me chamaríamos Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim. Ela está dizendo: Deus não é por mim não, Deus é contra mim. Ela não concorda com a teologia de Paulo não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ela está fazendo uma declaração categórica: Deus é contra mim, Ele se manifestou contra mim, Deus é meu opositor, Deus é o causador do meu problema. Quarta declaração: e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ele tem botado o chicote na mão e me açoitado impiedosamente. Ela está muito magoada, muito enraivecida, e enraivecida com Deus. Esse é o maior drama que essa mulher está enfrentando na vida. Agora a pergunta é, meus irmãos, como é que se livra disso? Às vezes você está aqui hoje, já passou por perdas na vida, situações difíceis na vida. Como é que você lida com isso? Você está com o coração pesado, sua alma amargurada, isso não processou direito no seu coração, você não consegue mais olhar para Deus e dizer: Deus é bom. Como é que você lida com isso? Vamos ver algumas lições aqui hoje, libertando-se dessas dores. Primeiro, quando a visão do todo estiver pessimista, tire os olhos do quadro geral e foca a sua atenção no particular. Porque às vezes o cenário geral pode nos levar ao pessimismo. Você olha para o Brasil, você está feliz com o que está acontecendo no Brasil? A maioria não. Tem gente querendo ir embora, tem gente indo embora. E vocês sabem que o perfil está mudando. Há algumas décadas, as pessoas que não conseguiam engatinhar na vida financeira, atravessava o México, pagava os coiotes e fazia maluquice para chegar lá, na América ou em qualquer outro lugar. Hoje quem está indo é gente que já está com a vida financeira garantida aqui, não acredita mais na estabilidade do país, na questão da segurança jurídica no país, está indo embora. Tem gente que está olhando para o geral e não está agradando o que está vendo. Mas será que está tudo ruim? Ou tem coisa boa acontecendo à sua volta? Por exemplo, você é uma pessoa amada? Sua família gosta de você? Você tem abraço em casa? Você tem pão na sua mesa? Você tem roupa para vestir? Você tem cama para dormir? Você tem uma casa alugada ou sua, onde você tem um pouso seguro?
Você tem saúde? Você tem amigos? Você tem igreja? Você tem Jesus? Você tem seu nome escrito no livro da vida? Você tem esperança? Porque de repente a gente começa a olhar as coisas e parece que está tudo nublado. Tem nada bom, nada presta, nada serve. De repente você fica igual o pródigo na casa do pai. A casa do pai pode ter pão com fartura, pode ter amizade, pode ter tudo. Agora não serve, eu não gosto, isso aqui não me satisfaz mais. E não há maior perigo na vida, irmãos, do que a chamada insatisfação. Por causa da insatisfação, a Eva achou que o jardim do Éden era uma porcaria. Não, eu mereço mais. Por causa da insatisfação, o pródigo saiu da casa do pai com pão com fartura. Então, quando eu olho esses textos de Ruth lidando com a sua sogra, estrangeira, velha, pobre, sem esperança, tinha tanta coisa boa acontecendo ao redor dela, e ela só está olhando o negativo, não está olhando o positivo, ela só está olhando o ruim, não está olhando o que tem de bom. Eu sei que nós não temos uma família perfeita, mas tem muita coisa boa na nossa família. Valorize o bom. Segunda coisa, quando o seu coração estiver apertado de dor, olhe para a prodigalidade do amor das pessoas que estão ao seu lado. Irmãos, o que me encanta nesse texto de Ruth, versículos 16 e 17, que este é um dos textos mais usados em cerimônia de casamento. Mas essa não é a fala de um homem apaixonado pela sua noiva no dia do casamento. Essa é a fala de uma nora, uma sogra estrangeira, velha, pobre, sem esperança. E aqui eu quero destacar 6 coisas nessa fala de Noemi, de Ruth para Noemi. Primeiramente, o amor tem prazer na comunhão. Não me instes para que te deixes, e me obrigues a não seguir-te. Você já pensou alguém que quer ficar perto de alguém que não tem nada para oferecer? Isso é amor. Porque tem gente que tem relacionamento apenas utilitarista. Estou perto porque tem vantagem, estou perto porque posso usufruir benesses. Segundo, o amor enfrenta grandes desafios, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Ou seja, ela não sabe o que vai acontecer com Noemi. Noemi não está voltando porque tem propriedades, perdeu tudo, ela deixou tudo para trás, ela não tem garantia de nada. Mas a aliança, o compromisso do amor, diz: eu enfrento o desconhecido, eu enfrento os desafios da vida com você, eu estou do seu lado para o que der e vier. Terceiro, o amor assume solenes compromissos. Primeiro, com família. O teu povo é o meu povo. Ela não conhecia o povo de Noemi, ela nunca tinha estado em Belém, ela não conhecia os parentes que porventura estavam lá, se eram chatos, se eram bons, se eram acolhedores, ou gente azeda. O teu povo é o meu povo. Mas aceita aliança não apenas com o povo, aceita aliança com Deus. O teu Deus é o meu Deus. A Ruth está vindo de Moabe. Moabe tem outros deuses, tem deuses pagãos. Ela está disposta a fazer aliança com Deus de Noemi, com Deus vivo e verdadeiro. Em quarto lugar, o amor faz alianças permanentes. Verso 17: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí eu serei sepultado. Eu quero dizer o seguinte: eu não vou ficar do seu lado, Noemi, só agora na viagem, não, chegar lá eu volto para casa, não. Eu vou até o fim da linha. Eu vou com você até o final da existência. A minha aliança com você não tem prazo de validade para acabar agora, acabou, estou voltando, não. Eu vou até o final. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e serei sepultado. E finalmente, o amor faz juramentos solenes. Versículo 17, parte B: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então preste atenção nisso. Você está chateado, você está meio aborrecido, você está meio desalentado, para olhar para o particular. Tem gente do seu lado que ama você, se importa com você.
que se devota a você, para quem você é importante. Porque senão, irmãos, a gente começa a murmurar, sabia? E a achar que é Deus que está contra a gente, e atribuir todos os infortúnios da vida a Deus, quando Deus está dizendo: abra os olhos, enxerga melhor, para você ver que tem coisa boa acontecendo ao seu redor, no meio de tanta luta. Terceira coisa, importantíssima: quando você olhar para a vida e não enxergar um sentido, atente para o fato de que Deus é sábio, poderoso e bom, o suficiente para transformar os desastres da vida em vitória. Irmãos amados, é claro, Noemi não tinha essa perspectiva do que ia acontecer. Ela saiu numa crise de fome, está voltando sem marido, sem filhos, uma nora já voltou, só tem outra que está acompanhando. A nora é estrangeira, é moabita. Ela não sabe como é que essa nora nem vai ser recebida lá na sua terra. Ela não sabe como é que ela vai ser acolhida quando chegar. Aliás, quando chegou, foi surpresa. Gente, olha a Noemi aí. Coitada da Noemi. Voltou sem marido, voltou sem filhos, voltou acompanhado por uma nora estrangeira. É você, Noemi? Não, Noemi eu não sou mais não. Chega, esse nome comigo não. Eu não sou feliz, eu estou aborrecida com Deus, eu estou muito amargurada e eu quero mudar de nome, quero mudar no cartório, eu vou cancelar esse nome, fazer outro nome. Agora, Deus é especialista em pegar histórias difíceis, dolorosas e transformá-las. Deus é especialista nisso. Então ainda não chegou o fim, ainda não é o fim. É o Salmo 84 que diz que feliz é o homem cuja força está em Deus, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Ou seja, o pé está no vale, mas o coração está no plano. A circunstância é medonha, mas o sentimento é de fé e confiança. Mas Deus vai além e transforma o vale árido, o vale de choro, o vale de Baca, em manancial, porque Ele não só muda o sentimento, Ele muda também a circunstância. Essa é a história que você pode encontrar na história do apóstolo Paulo, quando planejou, ao sair de Éfeso, na terceira viagem missionária, levando uma oferta para Jerusalém, ele parou no caminho, escreveu a carta aos Romanos, e por 2 vezes, no capítulo 1, no capítulo 15, ele compartilha com a igreja para quem ele está escrevendo, que nunca visitara até então Roma, que o sonho dele, o desejo dele, o plano dele era chegar em Roma, compartilhar a palavra de Deus com os crentes de Roma e ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Projetos humanos, bonitos, otimistas, abençoados. Mas ele chegou em Roma de outra maneira, depois de ficar 2 anos preso, depois de enfrentar um naufrágio, depois de ser náufrago na ilha de Malta, depois de ser picado por uma cobra em Malta, chegou em Roma algemado, preso. O cenário era outro, planos frustrados. Mas Paulo tinha uma percepção gloriosa da soberania de Deus, e lá da prisão ele escreveu a carta aos Filipenses, e ele afirma no capítulo 1, versículo 12 assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Deus mudou o cenário, e porque ele está preso, a igreja é mais encorajada. Porque ele está preso, ele evangeliza a guarda pretoriana, 16 mil soldados da mais alta patente do império. Porque ele está preso, ele tem a oportunidade de escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Ou seja, eu posso ter planejado uma coisa e acontecido outra, mas o plano de Deus é melhor que o meu plano. Deus não perde o controle por causa das vicissitudes que ocorrem conosco. Ainda não chegou o fim. Deus entra com a sua providência e transforma vales em mananciais, tragédias em triunfo.
motivos de dor na alma, em alegria indizível e cheia de glória. Então, fique atento a isso, que Deus pode mudar a história. Bom, permita-me citar para vocês um poeta inglês, e eu gosto tanto dessa frase, que John Piper coloca no seu livro, Sorriso Escondido de Deus. E essa frase é do poeta William Cowper. Ele disse: por trás de toda providência carrancuda, existe uma face sorridente, e a face sorridente de Deus. Tem hora que você olhando pensa, acabou, é o fim da linha, não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais solução, e Deus está dizendo, pois eu vou fazer algo maravilhoso, essa carranca da providência vai virar em face sorridente. Eu vou mostrar para você o que eu vou fazer na sua história e na sua vida. Então, quais são os princípios para essa vitória? Primeiro, nos momentos imprevisíveis da vida, não se dê por vencido prematuramente. Olha o versículo 8. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Para ela, acabou. Voltem, filhas, olha, eu não tenho esperança mesmo, para mim acabou, eu não tenho mais futuro, não tenho mais jeito, não tenho mais saída, não tenho mais solução, então eu me dou por vencida. Sou uma pessoa sem esperança. Que esperança eu tenho? Estou viúva, sou estrangeira, estou pobre, estou velha. Na cultura do levirato, eu não tenho mais jeito mesmo, acabou. Então, fim de linha para mim. Aí eu fico olhando as coisas na Bíblia, e olhando o Abraão. Deus chega para o Abraão, e muda o nome dele. Abraão é grande pai. Aí Deus, não, você não vai chamar grande pai não, você vai chamar Abraão, que é pai de multidões. O cara está quase gagá, 99 anos, e alguém chega para ele, e aí, quantos filhos você tem? Já que você tem o nome de pai de multidões. Eu não tenho filho ainda não. Fala, mas que história é essa, rapaz? Senão o Senhor não comigo com você não, hein? E com 100 anos nasce o filho da promessa. E com o filho da promessa, a promessa de que seria pai de multidões. E você e eu que estamos aqui nesta noite somos filhos de Abraão. Aí você vê um Moisés que tinha o sonho de libertar o povo dele com 40 anos. O plano deu errado, tem que fugir, está com 80, pensando em aposentadoria no deserto. Diz, não, meu filho, você está pensando que você vai ficar aqui? Não, é agora que eu vou te enviar. A história vai começar agora com 80 anos. A história acabou não, não é fim de linha ainda não. Às vezes você está pensando, eu vou aposentar, e Deus está dizendo, meu filho, é agora que eu vou começar. É agora que eu vou começar uma nova história com você. Não de pendura de chuteira não. Aliás, não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver um fiapo de vida, você tem que fazer a obra de Deus. Você pega a história, por exemplo, eu fico olhando lá, a história do paralítico em Betesda. Quantos anos que ele ficou em cima de uma cama? Quantos? 38 anos. Toda vez na crença dele que alguém pulava lá no poço, lá no tanque, na água que se mexia, alguém pulava na frente dele. É claro, um paralítico não vai ganhar a corrida de ninguém. Ele não vai ser mais esperto que ninguém, coitado. Além de estar deitado na cama, nós temos o nosso fisioterapeuta aí, devia estar com os músculos todos atrofiados. Aí Jesus chega para ele e pergunta, você quer ser curado? Ele falou, o problema não é esse. Querer até que, de repente eu quero, mas não adianta. Não adianta querer. Quando eu estou pensando em pular na água, o outro já pulou. Então para mim não tem mais jeito. Chegou o fim da linha. E Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E não precisou nem fazer fisioterapia, viu? 38 anos. Quando você pensa que chegou o fim, não chegou o fim ainda. Com Jesus não chegou o fim ainda. Deus reverte esse diagnóstico. Bendito seja Deus. Segundo, na tribulação, não perca a esperança. Versículo 12.
ela vai dizer isso: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperar os dias. Perdeu a esperança. Não adianta ter esperança. Tem gente que está pensando assim. Deixa eu dizer uma coisa para você: com Jesus, o vinho novo é sempre melhor. Com Jesus é sempre melhor. Você não está ladeira abaixo não, você está caminhando é para cima, é para a glória. Você tem que ter esperança. Esperança. Ô gente, a gente vai ficando velho, é claro, todos nós. Nasceu, já começou a envelhecer. Sua cabeça está lá na frente, seu corpo está lá para trás, não tem problema. Mas você tem esperança. Igual aquele senhor que fez a festa de 80 anos, convidou os amigos, convidou um fotógrafo para registrar, para documentar a festa, e o fotógrafo, querendo ser agradável, chegou para ele: com o seu vigor, o senhor chega aos 100. Aí o senhor disse para o fotógrafo: meu filho, eu espero que você chegue aos 100 também. Quando você chegar aos 100, nós celebraremos juntos. Você tem que ter ânimo. Há um estudo americano que diz que as pessoas que se aposentam e vestem um pijama e se acomodam, morrem cedo, morrem logo. Não dá para viver sem esperança, varão. A Noemi disse aqui no versículo 12: ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tem esperança, ainda que eu dissesse, mas não tem, pronto, morreu a esperança. Não deixa morrer a esperança no seu coração. Você está passando luta? Tenha esperança. Quem está no controle da sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Ele é especialista em mudar o placar do jogo, ele é especialista em virar a mesa da história, ele é especialista em mudar diagnósticos, ele é especialista em dar vitória onde você só vê derrota. Esse é o nosso Deus. Mas ainda, terceiro lugar, não creia que toda tribulação é maldição de Deus. Olha o versículo 13: porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Tem hora, meus irmãos, que nós temos que reagir como Tiago e não como Noemi. Noemi olha os problemas da vida como Deus descarregando a mão sobre ela. Tiago diz, capítulo 1, versos 2 e 3: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Então olhe para as lutas da vida, não como Deus está agindo contra você, não como Deus com um chicote na mão afligindo você, mas tem alegria, todo motivo de alegria. Sabe por quê? A tribulação, a tristeza, a dor não é permanente. O passardes, não o ficardes. Várias provações, tem provação leve, tem provação pesada. Tem hora que você enfrenta um baita de um problema mesmo, você geme e chora. Mas Deus não perdeu o controle. E Deus tem um propósito. Deus está trabalhando em você, para depois Deus trabalhar através de você. Quarto lugar, quando você enfrentar circunstâncias difíceis, creia que Deus está no controle. Versículo 21, ela diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Espera um pouquinho só. A reação ou a relação automática entre sofrimento e punição de Deus não é uma boa teologia. Essa foi a teologia dos amigos de Jó. Você está sofrendo, Jó? Ah, você fez coisa errada, é por isso que Deus está pesando a mão sobre você. Preste atenção nisso. Tem hora que você está sofrendo, meu irmão, não é porque Deus está contra você, nem mesmo que você está em pecado. O Jó não estava em pecado por estar enfrentando os dramas da vida. Paulo não estava em pecado quando ficou doente, espinho na carne, quando foi preso, quando foi açoitado, quando enfrentou naufrágio, perigos de rios, perigos de mares. Mas ele vai informar
em Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu sei em quem eu tenho crido. A providência da vida dele foi carrancudo o tempo todo, mas diz: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então olhe para a vida com essa perspectiva. Então, concluindo, Noemi chegou, ficou muito amargurada, deu testemunho que ela estava magoada com Deus, mas logo em seguida a sua nora vai visitar os campos que estão aí colhendo a cevada. Não é trigo não, cevada você sabe que é um cereal de segunda categoria. E aí o abençoado do Boaz está lá, solteirão, bonitão, rico, parente da Noemi. Olhou para ela e falou: opa, gente nova no mercado, bonita, atraente. Fisgou o coração dele, compartilhou com a sogra. Aí a sogra pega a experiência dela e dá as dicas. Ela está velha, mas ela não é boba não. Ela está velha, mas sabe como é conquistar um homem. Dá as dicas, e a Ruth segue as dicas. E o Boaz vai ser o resgatador da família. E desta relação vai nascer uma criança, chamada Obed. E quando Obed nasce, as mulheres de Belém disseram que este bebê devia ser chamado seu filho. Ela pega o menino e cria o menino. Essa situação para ela foi tão gloriosa, que as mulheres disseram: são melhor que 7 filhos para você. E esse Obed cresceu, e esse Obed casou, e esse Obed teve um filho, e o filho dele chamou-se Jessé. E esse Jessé cresceu, e esse Jessé casou, e esse Jessé teve vários filhos, e o caçula dele chamou-se Davi. E Davi cresceu, e Davi tornou-se rei de Israel, e o maior rei de Israel, de onde procedeu o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus é chamado no mundo inteiro filho de Davi. E Ruth, a moabita, vai fazer parte da genealogia do Messias. E a história de Noemi, que achou que era fim de linha, que tudo tinha acabado, é hoje mundialmente conhecida. Deus a tornou notória na história e no mundo. Quando ela tinha pensado que era fim de linha, e eu quero dizer, ainda não acabou. Ela faz parte da história da redenção. Ô irmãos, nós não sabemos o que Deus vai fazer com a nossa vida aqui para frente. Não importa a idade que a gente tem. Deus pode criar um fato novo. Deus pode fazer uma coisa nova. Deus pode trazer coisas novas na nossa história, no nosso futuro, na nossa jornada. Este é o Deus a quem servimos. É o Deus que não perdeu o controle da história. É o Deus que tem as rédeas das nossas vidas, ou da nossa vida, melhor dizendo, em suas mãos. Ele está no trono. Seus olhos estão atentos a você. O fim da sua linha para você não é o fim da linha para Ele. Ele está aqui, nesta noite, para visitar o nosso coração, para restaurar a nossa sorte, para trazer esperança para o nosso coração, e dizer o seguinte: não mude de nome. Não mude de nome. Seu nome é feliz, e não uma pessoa amargurada. Porque se você pensa que Deus está trabalhando contra você, Deus está trabalhando por você, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Ainda não é o fim. Que Deus nos ajude.